Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? A lição nova, crescendo em um relacionamento com Deus. É a lição de número 1, enfrentando a realidade. É o tema de hoje. A lição da Escola Sabatina nos traz muitos ensinamentos. Aqui na lição 1, ela vai nos mostrar como nós devemos enfrentar a realidade do dia a dia. A lição da Escola Sabatina é muito importante para nós. É a palavra de Deus que nos ensina. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Lembre-se, a lição da Escola Sabatina não é uma pregação, é um estudo para nós aprendermos a palavra de Deus e colocarmos em prática o que vamos aprender aqui. Mas vamos orar primeiro pedindo a sabedoria de Deus. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria para nós entendermos a lição da Escola Sabatina. Que Teu Espírito Santo, Pai, nos ilumine e que o Senhor abençoe os inscritos desse canal e abençoe também as pessoas que vão se inscrever. Perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos e o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos ao estudo da lição da Escola Sabatina. E o verso aí para memorizar diz o seguinte: como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneço no meu amor. João 15, 9. A lição começa dizendo como está seu relacionamento com Deus. Está firme, vivo, cheio de significado. Você tem investido tempo nessa conexão, buscando a palavra inspirada de Deus e conversando com Ele como um amigo pessoal? Se sim, quanto tempo tem dedicado a isso? E eu pergunto para vocês e para mim também, quanto tempo você tem dedicado a isso? Buscando a palavra inspirada de Deus, conversando com Deus como um amigo pessoal. Quanto tempo? Esse tempo é todos os dias que nós temos que buscar um relacionamento com Deus. Quanto mais você busca um relacionamento com Deus, Deus ele vai te moldando, Ele vai te mudando, Ele vai te mudando o seu caráter. Você vai se tornar uma nova criatura. O relacionamento com Deus é você ler a palavra de Deus todos os dias, orando. É assim que é buscar um relacionamento com Deus. Continuando, talvez você sinta vontade de compartilhar essa experiência, afinal, é a mais preciosa da vida. Porventura, não pode ser que seu relacionamento com Deus esteja desgastado. A conexão existe, você a retoma de vez em quando, mas já não parece tão próxima. Ou talvez você esteja em um ponto intermediário, aquilo que a Bíblia chama de mornidão. Apocalipse 3,16. É possível que os anjos fiquem intrigados ao ver como conseguimos viver sem adorar nosso Salvador e Redentor, como conseguimos seguir a rotina em buscar a presença de Deus, com o coração sedento e a mente desperta. A verdade é que um relacionamento real com o Senhor muda tudo, a maneira como vivemos agora e o nosso destino eterno. Nesta semana refletiremos sobre nosso relacionamento com Deus. O que a Bíblia diz a respeito? Só avançaremos quando encararmos a realidade e aceitarmos a solução divina. Vamos aqui para a parte de domingo. Nossa condição. Qual é a sua condição? O que Jesus diria sobre seu relacionamento com Ele hoje? Talvez diria que está firme, ou reconheceria que no passado
Esse relacionamento já foi mais forte. O que Jesus diria sobre seu povo nesses últimos dias da história? Na verdade, ele já disse em Apocalipse 3, 14 a 22. Jesus começa se apresentando como a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus em Apocalipse 3,14. Uma testemunha assim não distorce os fatos, fala com clareza e honestidade. A pergunta de número 1. Qual é a condição espiritual do povo de Deus e a sua condição pessoal? Em Apocalipse 3, 14 a 17. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu? Jesus está falando conosco, cristãos que vivem nos últimos dias. Ele diz que nos conhece e sabe como estamos. Não somos quentes nem frios. Aos nossos olhos, não precisamos de nada. Vivemos dias após dias, passando momentos com Deus e pensamos que isso basta. Mas não, precisamos muito mais de Jesus do que conseguimos perceber. Então, queridos, nós precisamos de Jesus. Se você fala que você não precisa de Jesus, você é um mentiroso. Porque você não pode fazer seu próprio caminho. Porque Jesus diz, em São João 14, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós precisamos de Jesus. Jesus está conosco a todo momento. Ele está do nosso lado. Ele conhece você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe das suas necessidades. Então, nós precisamos de Jesus. Sem Jesus, nós somos pobre, cego e nu e miserável. Nós somos assim. Porque Jesus é nossa maior riqueza. É Ele que nos mantém vivo aqui nessa terra. É Ele que cuida de nós. Se ao menos fôssemos intensos em nosso amor e dedicação por Ele, ou escolhêssemos viver longe dele. Para Deus, isso seria melhor do que a mornidão. Jesus diz que está prestes a nos vomitar da sua boca, porque espiritualmente o nosso sabor reflete exatamente o nosso estado. Contudo, ele ainda não fez isso. Ao contrário, está nos chamando a tomar decisões corajosas hoje mesmo. Então Jesus está chamando você e eu também a tomar decisões corajosas hoje mesmo, de seguir a Ele, de aceitar a Ele como seu Salvador em sua vida, obedecendo a sua palavra. Aqui é a pergunta de número 2. Qual é o conselho de Jesus em Apocalipse 3, 18 e 19? Vamos ver qual é o conselho de Jesus. Dou-lhe esse conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependas. Jesus, quando você está no caminho errado, Jesus, Ele é o colírio para os nossos olhos. Quando você começa a ungir seus olhos com colírio, você começa a enxergar o que você está fazendo de errado. Jesus, Ele te repreende porque Ele ama você.
Você também, quando vê seu filho fazendo alguma coisa errada, você não vai repreender ele? Você vai falar assim: filho, não faça isso. O que você está fazendo é errado. Não pode. Assim é Deus. Ele nos repreende porque Ele nos ama. Porque Jesus, Ele quer o nosso bem. Ele não quer o nosso mal. Ele quer que você se arrependa do caminho errado que você está seguindo e se volte para Ele. Jesus é a nossa maior riqueza. Se nós temos Jesus, nós temos tudo em nossa vida. Basta você entregar todos os seus problemas para Ele, que Jesus, Ele vai te sustentar e vai te dar a solução. Continuando, na antiguidade, compras quase sempre envolviam trocas, um bem por outro. É isso que Jesus propõe, uma troca. Ele nos convida a entregar nossa indiferença em troca do seu ouro, de suas vestes brancas e do colírio espiritual, que só Ele pode oferecer. Jesus deseja nos tornar ricos aos seus olhos, cobrir-nos com suas vestes perfeitas de justiça e abrir nossos olhos para enxergarmos que um relacionamento real e constante com Ele muda tudo. Ele nos oferece tudo do que precisamos, sobretudo porque não conseguimos prover por nós mesmos aquilo de que mais carecemos. Somente Ele pode fazê-lo e o fará se aceitarmos. Aqui diz o seguinte, a pergunta aqui é uma pergunta para mim e para você. Se olhar para si mesmo e reconhecer sua condição espiritual causa dor e desespero, não desanime. Que esperança você encontra nas palavras de Jesus que estudamos hoje? É você aceitar a Jesus, que Ele vai suprir as suas necessidades. Jesus, somente Ele pode oferecer tudo o que precisamos. Nós não conseguimos prover por nós mesmos, meus queridos irmãos. Somente Jesus pode prover tudo do que precisamos. O que você tem que fazer? Somente aceitar Ele. E Jesus vai cuidar de você e de sua família. Essa é a esperança. Que você coloque tudo as suas necessidades nas mãos de Jesus. Continuando, repreensão, arrependimento e recompensa, a parte de segunda-feira. Olha que Jesus diz, eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Jesus está mandando você se arrepender dos seus pecados. Jesus, Ele te ama. Ele repreende você porque Ele te ama. Jesus se importa com cada um de nós e com o nosso futuro. Se não fosse assim, teria sido fácil nos deixar seguir sozinhos, entregues à própria sorte, em vez da dolorosa jornada que Ele escolheu trilhar neste mundo, porque nos ama. Cristo nos repreende. Ele deseja um relacionamento conosco e não se satisfaz com fé superficial, atitudes inconstantes ou a busca de Deus apenas quando surgem necessidades. Você tem que buscar a Deus todos os dias, seja no seu momento bom e no seu momento ruim. Temos que buscar a Deus. Jó, ele buscava a Deus todos os dias nos seus momentos bons de sua vida. Quando Jó ficou nos seus momentos maus, que ele perdeu tudo, ele continuou a buscar a Deus. Assim somos nós. Nos momentos bons e nos momentos ruins, temos que continuar buscando a Deus. Jesus nos repreende para o nosso bem e nos chama ao arrependimento, mas só nos arrependemos quando reconhecemos que algo está errado. E foi isso que Jesus revelou. Pensamos que estamos bem, mas somos infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Apocalipse 3:17. Pergunta 3. Qual é a promessa de Apocalipse 3:20? O que fazer para que ela se cumpra em nós? Olha aqui, presta atenção. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
Entrarei e cearei com ele e ele comigo. É uma cena linda, extraordinária. O Deus do universo quer sentar-se à mesa para uma refeição conosco. Ele deseja compartilhar momentos de comunhão e conversa enquanto dividimos o alimento. Isso descreve um relacionamento profundo e duradouro, e Jesus nos convida a viver essa experiência com Ele. Jesus está esperando com paciência e batendo a porta de seu coração. Talvez você já tenha visto essa cena em quadros ou ilustrações antigas. Jesus não força a entrada nem obriga você a falar com Ele. Não invade sua rotina, nem exige atenção. A força é um convite manso, porém urgente. Afinal, o tempo é curto. Se você ouvir, abre a porta, Ele entrará e passará a conduzir sua vida. Como eu sempre falei, Jesus, Ele não invade seu coração. Ele espera você abrir seu coração para Ele entrar. Jesus não é intruso. Quem é intruso, invade seu coração, é o diabo. Ele invade. E quando ele invade seu coração, ele faz arruaça em sua vida. Ele quer te destruir. Jesus não. Ele não é intruso. Ele espera você abrir seu coração para ele entrar. E quando você deseja que ele entre em seu coração, ele vai passar a conduzir sua vida. Ele vai mudar seu caráter. Você vai ser uma nova criatura. É isso que Jesus faz em nossa vida. Ele muda a nossa vida quando nós se entregamos a Ele. Essa imagem revela o tipo de relacionamento que Cristo deseja ter com cada um de nós. Quando você se encontrar com Jesus face a face, quando lançar sua coroa aos pés dele, junta a milhões em adoração ao Criador, em Apocalipse 4, verso 9 a 11, e Apocalipse 5, 11 a 14, olhará para trás e tentará lembrar as provações da vida, apenas para perceber que se tornaram pequenas diante da eternidade. Você acha que vai se arrepender do tempo que passou com Jesus aqui na terra? Olha o que Jesus está fazendo. Jesus está chamando. Ele continua batendo no seu coração. Mas a decisão de abrir o coração é sua. Ninguém pode decidir por você. Reflita sobre a cruz e motiva a fazer essa escolha. O que é refletir sobre a cruz? Você vai ver que ali na cruz, Jesus, ele morreu por todos nós. Por isso que eu respondi assim: escolha Jesus. Ele morreu por todos nós. Derramou seu sangue preciosíssimo na cruz por todos nós. Jesus é a verdadeira Páscoa. É a verdadeira Páscoa, porque ele morreu na cruz por mim, por você, por todos nós. Derramou seu sangue. Ele é a verdadeira Páscoa. Quando João Batista viu Jesus, ele falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Páscoa não é chocolate. Não é você comer peixe. A Páscoa é Jesus. É o amor de Jesus por nós. Parte de terça-feira. Amor eterno. Depois de descrever nossa indiferença, Jesus afirma que ela deve ser vencida. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Para muitos, a batalha mais difícil é reconhecer sua fragilidade, admitir a própria incapacidade, aceitar a repreensão de Jesus, arrepender-se e receber com os olhos espiritualmente abertos as vestes de sua justiça. O mais impressionante é que Jesus compreende nossa mornidão e indiferença. Não porque tenha passado por isso, mas porque se identifica conosco. Ele diz: aquele que vencer, como eu também venci. Jesus morreu para nos salvar. Por isso venceu o pecado e sua penalidade. Ele entende a luta que travamos contra o pecado e promete
nos ajudar. Na Bíblia, muitas pessoas responderam ao convite de Deus para entrar em um relacionamento de aliança com Ele. Essa é a história que percorre toda a Escritura. E, ao analisarmos a vida dessas pessoas, percebemos que Deus interagiu com cada uma delas de modo único, conforme a situação e o momento. O que os seguintes textos revelam sobre como Deus interage com as pessoas? Pergunta 4. Aqui em Gênesis 7, então o Senhor 2,7 diz assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então o que diz aqui? Deus formou o homem do pó da terra e Deus ali soprou em suas narinas o fôlego de vida. O que o homem passou a ser? Um ser vivente. Quando o homem passou a ser um ser vivente, Deus se comunicou com ele, se comunicou com Adão. Deus falava com Adão. Isso nos mostra o quê? Que Deus nos criou para nós ter um relacionamento com Ele. Deus criou você para você conversar com Deus, para você se abrir com Deus, falar dos seus problemas, suas necessidades, conversar com Deus. Deus quer ouvir você. Outro texto, Gênesis 5,24, diz assim: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus havia arrebatado. Sabe quanto tempo Enoque andou com Deus? 300 anos. Enoque era um homem que fazia a vontade de Deus. Enoque pregava a palavra de Deus para as pessoas. Enoque era um homem de oração. A todo momento ele estava orando. E Deus viu que ele era um homem bom, um homem que fazia a vontade dele. E Deus arrebatou ele. Que nós sejamos como Enoque, andar com Deus, fazer a vontade de Deus. Outro texto. Deus disse a Noé: Darei a fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu destruirei com a terra. Sabe quanto tempo Noé pregou para essas pessoas se arrependerem? 120 anos Noé pregou. Noé pregando arrependimento, falando para pessoas se arrependerem, parar de ficar praticando os pecados. Noé pregando e as pessoas zombando, caçoando de Noé. Noé terminou a arca. Quando Noé terminou a arca, veio o dilúvio. Aí já era tarde das pessoas se arrependerem. Morreu muitas pessoas no dilúvio. As pessoas queriam entrar, mas Deus fechou a porta da arca. Já era tarde. Sabe quem entrou na arca? Noé, sua esposa. E os animais? Os seus 3 filhos e as mulheres de seus filhos. Somente eles entraram na arca e os animais também. Somente eles se salvaram. Em Gênesis 12, 1-4. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. E farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Ará. Esse texto nos mostra a fé. Abraão não questionou Deus. Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu e foi para a terra que o Senhor ia mostrar para ele. Isso é fé e acreditar em Deus. Porque Deus, Ele cuida de nós. Deus, Ele nos sustenta aqui. Deus está conosco a todo momento. É Ele que cuida de você. Deus cuidou de Abraão e cuida de nós. Abraão obedeceu a sua palavra. Assim somos nós. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. A Bíblia é a boca de Deus falando com você. A Bíblia mostra o que é certo e o que é errado. A Bíblia mostra Deus falando conosco.
Basta você abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus e obedecer. Outro texto. Ao descer do Monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança, que é Moisés, nas mãos de Moisés, não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Esse texto nos diz a comunhão que Moisés tinha com Deus. Moisés conversando com Deus, que quando ele desceu ao acampamento, o seu rosto resplandecia, porque ele havia conversado com o Senhor. Isso é comunhão. Isso é relacionamento com Deus. Como Abraão teve, como Enoque teve, como Noé teve relacionamento com Deus. Esses homens tiveram relacionamento. E nós também temos que ter um relacionamento com Deus. A buscar a Deus todos os dias. Seja andando visivelmente ao lado de seus filhos. Seja falando com eles. Deus sempre desejou estar perto da humanidade. Deus sempre quer estar perto da humanidade. E isso não mudou, independentemente de como esteja seu relacionamento com Ele hoje. O desejo de Deus permanece, o mesmo estar a seu lado. O profeta escreveu, de longe o Senhor lhe apareceu dizendo, com amor eterno eu amei. Por isso, com bondade atraí, eu edificarei de novo, e você será edificada. Jeremias 31, verso 3 e 4. Seja no começo, seja no fim do dia, Deus está buscando você, esperando para levá-lo para perto dele. O Pai deseja construir, ou quem sabe, reconstruir seu relacionamento com ele. E se isso ainda não aconteceu, o problema não está com Deus, mas com você. Parte de quarta-feira, permanecer. Aqui vai falar de como nós devemos permanecer em Jesus. Os discípulos seguiram Jesus descendo as escadas estreitas da sala, onde haviam jantado até a rua. Caminharam juntos em direção ao jardim do Getsemane, naquela que se tornaria uma das noites mais importantes da história. Talvez ainda não tivessem compreendido o peso das últimas palavras que tinham ouvido Jesus. Aqui, a pergunta 5. O que as palavras de Cristo em João 15, de 1 a 11, revelam sobre estar ligado a Ele? Jesus diz assim, Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Essas palavras ditas pelo próprio Jesus mostram o que significa ter um relacionamento profundo com Deus. O verbo permanecer é repetido 10 vezes nesse trecho. Permanecer em Jesus é viver em conexão constante com Ele. Às vésperas da cruz, Jesus não apenas ressaltou a importância dessa permanência, como também explicou de modo claro e prático como isso acontece no dia a dia.
A ilustração é clara. Jesus é a videira e nós somos o ramos. Se permanecermos nele, isto é, se estivermos ligados a ele, produziremos frutos. Não conseguimos frutificar por conta própria. Às vezes até parecemos estar conectados, mas a prova real está nos frutos. Sem frutos, os ramos secam, e ramos secos são cortados pelo lavrador, Deus o Pai, produzindo frutos ou não. Todo ramo é podado. Todos enfrentamos lutas e momentos dolorosos, mas se permanecermos em Jesus, até essas experiências difíceis acabarão produzindo frutos com o tempo. Frutificar confirma quem somos, discípulos de Cristo. E os frutos não nascem para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Permanecer em Jesus significa obedecer aos seus mandamentos, que refletem seu caráter de amor altruísta. E isso gera alegria verdadeira. Permanecer em Jesus é fazer o que Ele nos pede como resposta de amor. Porque esse amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são difíceis de guardar. 1 João 5, 3. Se pensarmos bem, permanecer em Jesus é um dos antídotos mais poderosos contra a condição espiritual de Laodiceia, em Apocalipse 3:20 e João 15:4. É o grande segredo de uma vida plena e significativa, agora, por toda a eternidade. Ainda assim, com frequência, nos esquecemos desse conselho. Jesus disse a cada um de nós: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permaneçam no meu amor. O amor de Jesus é o elo mais forte que nos atrai a Ele. E quando conhecemos esse amor de verdade, somos profundamente tocados e levados a responder com o amor de Deus aos outros. Parte de quinta-feira, a seiva. Permanecer em Cristo pode às vezes parecer uma das tarefas mais difíceis da vida. Sabemos disso que precisamos, mas a correria do dia a dia nos arrasta e tudo parece pesado demais. Esse tipo de religião vira uma rotina árdua porque se concentra no exterior e não no que está no coração. Nada poderia estar mais distante do que Deus. Deseja um relacionamento de amor, não apenas de regras. É um vínculo que nasce de decisões conscientes. Ele nos escolheu primeiro e nossa resposta nasce do amor e da liberdade. Às vezes estamos apenas parcialmente ligados à videira, mas não nos ligamos a ela de todo o nosso ser. Vamos à igreja, oramos, tentamos viver de maneira correta, mas por dentro nos sentimos secos e esgotados. A verdade é que não conseguimos permanecer em Jesus por conta própria. Assim como o ramo não consegue se conectar sozinho à videira, foi Deus quem nos amou primeiro. Foi Ele que deu o primeiro passo. Sempre que respondemos apenas, reagimos ao que Ele já fez por nós. Observando como a videira atravessa o inverno, descobrimos uma verdade fascinante. Os brotos ficam desidratados e se isolam do sistema e de crescimento até a primavera. Quando o solo aquece e as raízes absorvem água, a seiva sobe pelo tronco, alcança os brotos e inicia um novo ciclo de vida. Sem essa seiva fluindo, não há crescimento. A seiva da videira é como o Espírito Santo em nossa vida. Podemos ser como um ramo seco, sem vigor, mas quando decidimos passar tempos com Deus, o Espírito Santo flui em nós, como a seiva que vem das raízes e nos leva à vida, de modo que começamos a crescer. Da mesma forma que precisamos decidir conscientemente permanecer em Jesus, devemos pedir que o Espírito Santo, a seiva, seja derramado em nossa vida. Pergunta de número 1. Número 6. Leia Lucas 11:13, juntamente com Jeremias 31, 3, 1 João 4:19 e Romanos 8, 9 a 11. Eu escolhi Romanos 8, 9 a 11. Qual é a mensagem central desses textos? Vamos ler Romanos 8, 9 a 11. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo.
Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. É o Espírito Santo quem promove nosso crescimento espiritual e garante que estejamos realmente vivos e conectados à videira. Por isso devemos pedir todos os dias sua presença. Ele está conosco aqui na terra para cumprir 4 propósitos. Primeiro, ser nosso consolador. Segundo, revelar Jesus a nós. Terceiro, convencer-nos do pecado. E quarto, guiar-nos a toda a verdade. Como ações do Espírito Santo pode transformar seu relacionamento com Deus? Que diz aqui, convencer-nos do pecado e guiar-nos a toda a verdade. O Espírito Santo faz isso. Ele convence você do pecado e guia você em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Então essa foi a lição de número 1 da Escola Sabatina, enfrentando a realidade. Que vocês se inscrevam no meu canal da Bíblia, ouvindo a voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E assistam meus vídeos. Eu quero orar por vocês. Querido Deus e Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para nós botarmos em prática que nós aprendemos aqui na lição da Escola Sabatina, Pai. Que o Senhor nos ajude. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E até meu próximo vídeo. Tchau.